Olha que coisa, né? O Vorcaro perdeu um monte de coisa, né? Ele tentou fazer a tal da cariação lá, lembra que o Toffoli botou a cariação, aí depois ele tentou o cara do TCU, porque o cara do TCU ia fazer inspeção no Banco Central, um monte de coisa o Vorcaro perdeu. Acabou que a opinião pública foi forte, barrou essa tentativa toda, aí agora parece que o cara falou em fazer a delação premiada. Olha que coisa, né? É o que eu falei para vocês, é lindo de morrer. Por quê? Porque como eles estavam querendo salvar o Vorcaro, estavam querendo salvar o Vorcaro, entre outras coisas, para evitar que ele fizesse uma delação premiada, que ele vai entregar meio mundo lá dentro, né? Ele tem contato com um monte de gente. Então, eles deram um jeito de... estavam dando um jeito de tentar salvar o Vorcaro, né? E agora, como não conseguiu, como toda a tentativa do lado do Toffoli, do Alexandre de Moraes e do TCU deu em nada, né? Aparentemente a liquidação vai acontecer, começaram a pagar o fundo garantidor de crédito agora, então é irreversível a liquidação do Banco Master. Agora tem o problema da delação do Vorcaro, que é a delação premiada do Vorcaro, que pode derrubar meia república. Eu não sei não, tá? E também tem outra coisa, que eu já falei para vocês, talvez o apavoramento desse pessoal seja justamente a reunião que eles fizeram ontem, essa delação do Vorcaro. Ou então, seja pior ainda, seja a delação do Tanuri, que é pior ainda nesse caso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Pobre Nasceu para Trabalhar, segundo Lula, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, delação premiada de Daniel Vorcaro que pode derrubar a República. Vocês sabem, o Lauro Jardim, ele é um cara de recados. Ele está dando um recado aqui. Não é que isso aqui seja verdade, propriamente dita, seja exatamente a verdade. Isso aqui é um recado, né? Agora, o recado é muito claro. Olha só, eu tentei tudo. Eu tentei lá, né, de fazer negócio, dizer que a conciliação lá, ou a cariação lá que o Toffoli arrumou, vocês disseram que não podia. Ah, pô, não pode, né? Ah, e vamos fazer a inspeção no Banco Central para desfazer a liquidação do Master. Ah, também não pode, né? Então, pô, agora eu tô ficando sem alternativa, né? Tô ficando sem poder, né? Ele tá mandando um recado aqui, ó. A defesa de Daniel Vorcaro vai negar, é do jogo. Mas desde a semana passada, depois da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada na quarta-feira, uma oferta de delação premiada do ex-banqueiro entrou na roda, né? Então, o Lauro Jardim está dizendo que a defesa vai negar, o que é fato. Se não foi aceita a delação, o ideal é que ninguém fique sabendo de nada. Por quê? Porque você pode ter uma espécie de leilão de delações, né? Outras pessoas envolvidas no caso podem também... Bom, se o Vorcaro está delatando, eu vou delatar também, né? É aqui, ó, foi considerada a possibilidade, se Vorcaro falar o que sabe, o que viu e der os detalhes dos negócios que participou, meia república vem abaixo. Isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Para início de conversa, Alexandre de Moraes e Toffoli, né? Para início de conversa, aquela turma que se reuniu lá no Palácio Planalto, né? Não teve um encontro lá no Palácio do Planalto, lá, reunião de emergência, emergencial e não sei o que lá, todo mundo em pânico geral com essa história, né? Então, pode ser por isso daqui, né? O Vorcaro está falando em delatar. E o Vorcaro tem o nome de um monte de gente. É lógico, como eu já falei para vocês, se preparem, vai atingir gente do Centrão pra caramba, vai atingir até gente do lado do Bolsonaro, vai atingir gente, de tudo quanto é lado. O Banco Master pega gente em todo o espectro político lá em Brasília, mas vai pegar o governo Lula também em cheio, né? E a saída da reunião foi justamente o Lula falando que não, que nós vamos fazer um combate ao crime organizado, né? Vamos combater o crime organizado. Ele está com essa história de que combater esse pessoal da Faria Lima é combater o crime organizado. Não é, né? O crime organizado é outra coisa. Mas enfim, essa vai ser a desculpa que o Lula está querendo jogar, como o Sidônio Palmeira decidiu que vai ser jogada essa lambança que vai vir por aí. É igual a Dilma fez na época do Mensalão, né? Ela disse que não, que vamos combater a corrupção e não sei o que lá, e na verdade a corrupção era ela mesmo, né? Ela que fazia as coisas erradas, né? Mas enfim, aqui ó, atualização às 12h46. A assessoria do Master enviou a seguinte nota. A defesa de Daniel Vorcaro nega a existência de qualquer proposta de negociação de delação premiada. Essa informação não corresponde à realidade, não foi objeto de tratativa formal ou informal por parte do senhor Vorcaro ou de seus advogados. Daniel Vorcaro segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com autoridades dentro dos limites legais e confiando no esclarecimento dos fatos, pipipi, popopó. A coluna mantém a informação publicada. Então, ou seja, como o próprio Lauro Jardim falou aqui, ó, a defesa de Vorcaro vai negar, é do jogo, né? Eles vão negar, evidentemente, né? Mas
já estão discutindo esse tipo de assunto. E lógico, não preciso dizer para vocês que isso apavora muita gente, né? Possível delação de Vorcaro preocupa mercado e políticos. Possível delação premiada de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, passou a ser tratada como uma hipótese concreta após a segunda fase da Operação Compliance Zero. Ele está repetindo aqui o que falou o Lauro Jardim, né? A avaliação é que, caso o Vorcaro decida colaborar, o alcance da delação pode ser amplo. O ex-controlador do Master esteve no centro de operações financeiras que envolveram grandes volumes de recursos, relações com intermediários do mercado, circulação de dinheiro por fundos, estrutura de previdência privada. Investigadores afirmam que ele teria condições de detalhar os bastidores de decisões que extrapolam o sistema financeiro e alcançam a política. A gente já sabe disso. E até o STF, até o Alexandre de Moraes, até o Toffoli. A segunda fase da Compliance Zero aprofundou suspeitas já levantadas na fase inicial da investigação, que, além de gestão temerária, o uso de instrumentos de captação de alto risco e possível ocultação de patrimônio. A Polícia Federal identificou indícios de que o banco ofereceu produtos considerados inadequados ao perfil de investidores do varejo, com promessas de rentabilidade incompatíveis com o risco real das operações. Cara, isso aqui é a parte menos crítica da coisa, né? Porque, vamos combinar, um monte de banco faz isso, tá? De oferecer produto que tem um risco muito maior no final das contas, né? Documentos e levantamentos jornalísticos já mostraram que, antes da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, empresas ligadas a Vorcaro adquiriram imóveis de altíssimo valor, aeronaves e outros ativos de luxo, enquanto milhares de investidores ficaram expostos a prejuízos relevantes. Esse contraste passou a integrar o conjunto de elementos analisado pelas autoridades, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o pessoal saiu do Banco Master com uma parte do banco, comprou outros lugares e coisa e tal, compraram coisas, enfim. Isso é ocultação de patrimônio, né? Nos bastidores, investigadores avaliaram uma eventual delação poderia esclarecer como esses produtos foram distribuídos, quem intermediou a venda ao público, quais agentes financeiros participaram da estruturação de operações, etc, etc, etc. Até o momento, não há confirmação do acordo de negociação. Porém, o simples fato de a hipótese ter sido considerada após o avanço indica o grau de pressão sobre Vorcaro, né? Ou seja, não, é o que eu estou falando para vocês, o Vorcaro está ferrado, né? Ele estava querendo desliquidar o Banco Master, ele estava querendo achar um acordo ali, não, vamos fazer a cariação, vamos fazer a inspeção do Banco Central, e não rolou, né? Ele fez pressão pra caramba, botou o Toffoli botou a cara a tapa para fazer a tal da cariação, botou o pessoal lá do TCU, lá, o Jonathan de Jesus, lá foi lá e jogou o nome dele no lixo mesmo para ajudar o Vorcaro. Assim, foi uma coisa pesada ali, né? E não topou. A opinião pública, porra, peraí, não pode isso, não rola, né? E aí, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história justamente o que vai acontecer agora? Repara uma outra coisa. Isso daqui coincide também com a decisão do Toffoli de segurar as provas todas. Vocês repararam isso? Lembra, né? Ele está falando aqui que o Vorcaro passou a considerar a delação premiada após a segunda fase da operação lá, a Compliance Zero, que aconteceu na semana passada. E justamente depois da segunda fase da Compliance Zero, o Toffoli mandou segurar todas as provas e que só ele tinha acesso, não sei o que lá, lacrar tudo e não pode mexer. E uma das hipóteses para isso é justamente que alguém ligou para o Toffoli e falou: ó, Toffoli, o negócio é o seguinte, meu amigo, se essa porra sair, se pegarem esses celulares que o pessoal pegou aí, vai dar merda, eu vou falar tudo e não sei o que lá. Pode ter sido isso, né? Ou seja, o que está claro aqui é que foi o aviso, né? Foi o recado. Olha só, o Vorcaro pode falar, você tem que dar um jeito de soltar um biscoito pro Vorcaro aí. O Vorcaro tem que ganhar um biscoito nessa história aí. Já que não vai rolar a desliquidação, sei lá, inventa uma outra coisa aí, né? Porque olha só outra coisa curiosa. O mesmo Lauro Jardim, que de novo, vocês sabem, é o jornalista dos recados, né? Com contas bloqueadas, Vorcaro recorre a amigos do peito para pagar as contas. Olha que coisa chata, né? As contas dele estão bloqueadas, aí ele precisa chamar amigos para pagar as contas bloqueadas desde 18 de dezembro. Vorcaro tem recorrido a amigos para pagar contas particulares. São pessoas que de algum modo já fizeram negócio com ex-banqueiro, né? E estariam pagando as contas da casa dele. Pô, que coisa triste isso, né? O cara que é rico. E, de novo, pagar as contas do Vorcaro não é para qualquer um, não. Não é igual suas contas, não, que dá, sei lá, R$1.000 por mês aí, não. É conta pesada, tá? Sabe-se lá que conta que ele está pagando, que não está pagando aí. E é curioso esse negócio de bloqueio de conta, né? Porque, sim, ele não tinha conta nos Estados Unidos. Ah, bloqueou nos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos também fez a liquidação lá do Banco Master. Mas será que bloqueou as contas dele nos Estados Unidos também? Como é que será que funciona isso, né? Porque, de novo, ele tem dinheiro, cara. Esse cara tem dinheiro, em algum lugar tem. Isso daqui tá muito com pinta de, mais uma vez, de recado. Olha só, o Vorcaro tá muito triste, cara. O Vorcaro tá depressivo pra caramba aqui e ele pode delatar todo mundo. Ele pode fazer delação premiada e entregar a meia república, né?
É assim que eu tô lendo essa história. Essa coluna do Lauro Jardim, me parece, é isso. É o Vorcaro dando uma ideia, jogando um verde pro pessoal depois dessa segunda fase, que ó, vocês têm que dar uma chance para mim, tem que sobrar alguma coisa para mim, tem que ter um espaço de saída aí de alguma forma, senão eu vou entregar todo mundo, né? Eu torço para que ele entregue todo mundo, né? E é possível que tenha sido isso que motivou as duas coisas, tanto o Toffoli segurar as provas todas e a reunião lá em Brasília também, a reunião do pânico lá em Brasília, do pessoal não sabendo o que fazer, é porque vai rolar a delação do Vorcaro, vai ser lindo de ver. Vorcaro, por favor, contrate seguranças, tenha cuidado, né, que você não fique perto de janelas, não tome chá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.